Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. E aí, manhã linda, né? Hoje foi um dia reservado para aprendizado. E não vai ser diferente agora, irmãos. O Senhor passou para mim ao longo dessa semana que nós estamos aí nas células, e a última aula foi em Efésios, então você já pode abrir em Efésios, das células. Antes que não bebeu, das células. E aí eu, né, como todo crente deve ser dedicado, ele tem que ler todo o texto e o contexto. Então, mesmo que você vá falar lá no capítulo 4, leia do 1 até o 4, para você entender. E aí eu li, e quando o pastor me convocou aí para poder trazer essa palavra, veio imediatamente essa palavra, essa passagem, que é muito interessante para a gente. Mas antes eu vou falar um pouquinho aqui para quem é esse livro de Efésios. Paulo escreveu essa epístola para os cristãos se conscientizarem de sua posição em Cristo e para motivá-los, veja bem, motivá-los a buscar sua fonte espiritual em sua vida diária. E ele fala assim: andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então aqui, nessa resuminho aqui, nós já podemos perceber que nós temos uma vocação pelo próprio Deus, dada pelo próprio Deus, e fomos chamados pelo próprio Deus. E aqui nós vamos identificar essa vocação, nós vamos verificar que Deus vai edificar a nossa vida, sempre. Então lá em Efésios, a gente vai ler ali do 1, Efésios capítulo 1, verso 1, Paulo se apresenta, né, no prefácio: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí, propriamente dito, no que nós vamos aprender hoje. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para isso mesmo, segundo a beneplácita de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fostes agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da graça de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que o Senhor deseja para nós. Sabemos que o Senhor quer sempre nos edificar, e nós aqui já percebemos que o Senhor nos edifica por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, que possamos entender o que o Senhor quer de nós nesse momento. Então, irmãos, aqui no verso 3, nós podemos verificar que assim diz a palavra: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então aqui Deus já deixa claro que nós já somos abençoados. Ele já apresenta aqui esse evangelho da graça de Deus. A obra aqui já mostra a obra de amor desse Pai maravilhoso. Ele já deixa aqui claro que nós somos escolhidos em santidade, quer dizer, Ele próprio, o próprio Deus nos escolheu. Por meio do seu Filho amado pelo sangue remido, Ele nos escolheu por adoção. Ele nos escolheu para que possamos aceitá-lo como o próprio Deus. Ele nos escolheu como filhos. E Ele trouxe por meio desse Filho da redenção, que nós podemos ver em Cristo Jesus. Ele nos mantém firmes na obra e na direção, porque Ele já escolheu dessa forma.
Mas para isso nós devemos entender isso. Nós devemos buscar esse Filho amado, Jesus, para entender esse ministério da vontade de Deus para nós. E esse ministério, irmãos, ele já começa sempre com renúncia, perdão e sabedoria, para que possamos realmente adquirir essa herança de Deus. Mas isso, como que a gente conquista isso? Não é fácil. E por meio do Espírito Santo que ele deixou aqui, esse amado, ele quando foi, deixou esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está nos trazendo discernimento de estarmos aqui, por exemplo, essa manhã. Alguns ainda não entenderam e não estão aqui. Aqui é um lugar de aprendizado. Por isso que eu falei, foi muito interessante que nessa semana estudando, ele já trouxe isso, hoje foi um dia de aprendizado. E aquele que entende isso, ele está aqui, querendo aprender mais. E esse Espírito Santo é que dá esse discernimento, é esse Espírito Santo que nos conduz, é esse Espírito Santo que nos dá a sensibilidade de buscar por meio da palavra de Deus esse discernimento. E é esse mesmo Espírito Santo que nos cela, dando a força necessária por meio do Espírito do próprio Deus, garantindo assim essa herança. E no pedaço que ele fala, o Deus Pai de Cristo. Esse Deus Pai, que nós estamos nele mesmo, por meio de Cristo Jesus, ele nos deixa claro que por adoção, por meio desse Filho que quando verteu aquele sangue na cruz, ele nos comprou. Ele nos comprou. Então esse Deus, ele é Deus não só Pai de Jesus, mas agora esse Deus é o nosso Pai. Esse ser divino também é o nosso Pai. E tal como Jesus, nós temos a capacidade de fazer melhor do que o próprio Jesus nessa terra. Ele mesmo deixou isso claro. E o próprio Pai nos abençoou desde a criação. Porque desde a criação, naquele Éden, naquele lugar, nós ali já éramos tratados como filhos. Mas perdemos isso por meio do pecado. Perdemos essa visão por meio do pecado. Mas ele nunca nos esqueceu. Lá mesmo naquele lugar, ele já escreveu, dizendo que nós seríamos remidos pelo sangue do Filho. E se você prestar atenção, desde lá até agora, até a vinda de Jesus, todos que vieram falando sobre Deus, sobre a história, sobre tudo que Deus deixou como profecia, vieram contando que esse Redentor viria. Ele viria para trazer essa redenção, essas bênçãos e reafirmar que nós somos filhos de Deus. E nós temos que, irmãos, estar atento a isso, porque Deus é esse Deus abençoador. Deus é esse Deus que esclarece tudo por meio da sua palavra. Para adquirir essas bênçãos, todas essas bênçãos são bênçãos de eternidade. Aqui mesmo já diz, ele nos abençoou desde a eternidade. Mas para aqueles que estão ainda com dúvida, esse é o lugar. Nesse lugar nós aprendemos isso. Por meio dessa palavra nós entendemos isso. Para que possamos entender que não somos desse mundo, e sim daqueles lugares celestiais, como aí está. A ascensão de Cristo foi o meio de nos introduzir nesse mundo celestial. Então somente por Jesus Cristo é que podemos entrar nesse mundo celestial. Por meio da redenção desse Senhor Jesus Cristo, que nós reconhecemos e temos que reconhecer para entrar nesse mundo espiritual, nesse mundo celestial. Então nós temos que a todo momento buscar na sua palavra, em oração. Não podemos esmorecer. Hoje tudo está sendo trazido para nos afastar. É aquela velha máxima ali de trocar a primogenitura por um prato de lentilha. Observe se no dia a dia não tem isso. A todo momento tem alguém te oferecendo um prato de lentilha para que você abandone a sua primogenitura.
Mas o próprio Deus ascendeu dos mortos por meio da sua ressurreição para mostrar que ele era Deus, para mostrar que nós fomos comprados pelo sangue. O próprio Cristo fez isso por nós. E o crente, aquele que entende e que é remido pelo sangue, ele observa as mudanças na própria vida dele. Como eu era, na célula a gente discutiu muito isso, é muito interessante. Como eu era antes de Cristo e como eu sou. Você conseguiu perceber a sua mudança? Você conseguiu perceber que você agora, não por força nem por violência, não faz mais aquilo que você fazia, não comete mais aquelas práticas mundanas, aquelas iniquidades? Você conseguiu perceber? Se você conseguiu perceber, você está no caminho certo, você é seguidor de Cristo. Mas se você é aquele ainda que está meio duvidoso, aquele morno em cima do muro, cuidado. No reino de Deus não existe em cima do muro, é morno, é vomitado. O que está em cima do muro já está do outro lado, ou você serve a Deus. Mas esse Deus maravilhoso, esse Deus de eternidade, ele mandou o seu próprio Filho amado, aqui diz, meu Filho amado, para que possamos entender que ele tem essa preocupação, que ele está olhando por nós. E nós, irmãos, somos seres únicos para Deus. Para nós ele deixou a livre escolha. Os anjos não têm isso, irmãos. As criaturas não têm isso. Nós temos escolha. E você já parou para pensar por quê? Por que que Deus nos criou dessa forma? Se observarmos lá no início, na criação, na viração do dia, Deus vinha Ele mesmo conversar conosco, de face a face. Veja que lá nós já contemplávamos a glória desse Deus maravilhoso. E é por isso que é dito aqui no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, irmãos, ele nos escolheu para si mesmo. Ele nos escolheu para que possamos estar adorando ele. Ele nos escolheu em amor. Ele mandou seu Filho para se entregar por nós. Essa é a escolha original de Deus, irmãos. Ele escolheu para que possamos adorá-lo, para que possamos glorificá-lo, para que possamos cuidar de tudo aquilo que ele criou. Olha que responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de cuidar da obra de Deus. Então você que entende isso, entenda, nada que você faça na casa e na obra de Deus é em vão. Tire isso da sua mente, caso esteja. Tudo o que você fizer, o simples fato de você estar presente no culto, com a mão estendida para esse irmão que está do seu lado, você já está cumprindo o ID. Então todos nós temos uma atividade, uma obrigação na casa do Senhor. Essa é a importância primordial da verdade que está nele, no próprio Deus, em Jesus Cristo, seu único Filho, o segundo Adão, restaurador dessa ordem, que nos leva à verdadeira vida, que é a vida eterna. Mas para entender isso, temos que ser como ele, irmãos, humilde. Temos que cortar a nossa própria santidade, no sentido do poder, como ele fez. Nós não somos nada, nós não temos poder algum. Temos que ser humildes, como ele foi. E ele está falando aqui conosco, nós crentes,
para que possamos ter essa bênção. Antes da fundação do mundo, irmão, de eternidade em eternidade, Ele nos elegeu. Não porque nós fazemos aqui, irmãos, não porque nós somos eloquentes, não por nossas obras. Não fique preso naquilo que você está fazendo na casa de Deus. Perceba se você está seguindo a Cristo, se você está sendo humilde, se você está fazendo aquilo de coração, se você está fazendo aquilo simplesmente porque você entendeu que essa é a sua missão. Você tem que entender isso, irmão, porque você foi escolhido para isso. Não se perca nas obras que você está executando. Às vezes a gente vê alguns irmãos aflitos, cantei bem, cantei mal, toquei bem, toquei mal. Eu certa feita ouvi até de um pastor nosso, que ele disse assim, para o Ministério de Louvor: eu quero que a partir de hoje, vocês deem o seu melhor em todos os cultos. Ele não disse, eu quero que você cante assim, quero que você cante assado, quero que você toque assado, não. Ele disse, eu quero que você dê o melhor. Porque automaticamente, irmãos, quando nós viemos para a casa de Deus, para oferecer o nosso melhor, aquilo vai subir como cheiro suave. Aquilo vai ser maravilhoso, porque está no nosso coração e nós estamos verbalizando ou fazendo em atitudes o melhor. E Deus sabe disso, Ele vê isso. E é isso que é interessante em Deus, porque isso vai acontecendo naturalmente, nós vamos sendo aperfeiçoados por Ele mesmo, pelo Espírito Santo. Quando que você, ou eu mesmo, iria imaginar de estar aqui pegando um microfone para falar a palavra de Deus, até na palavra, na nosso aprendizado de hoje aqui o pastor falou isso, para aqueles que entendem o que a responsabilidade nos causa temor e tremor. Mas quem faz isso? É o próprio Espírito Santo, que nos capacita. Mas para isso ele tem que entender que nós estamos dando o melhor. Então, quando você vier para a casa de Deus, não se preocupe, dê o melhor. Ande de maneira que você seja realmente irrepreensível. E não se preocupe com o outro, você tem que ser irrepreensível diante dele. Porque automaticamente o outro vai enxergar Jesus em você. Você vai brilhar. Nós temos que parar um pouquinho com isso, de estar preocupado com o que o outro está achando. Se preocupe com o que Deus está achando. O que Jesus faria. Eu já fazia esse exercício, irmão, algumas vezes, antes de ser crente, inclusive. Crente no sentido de evangélico, que eu era católico. Então eu já entendia que existia um Deus. Eu já entendia que Deus, Ele era o Pai. E eu já entendia que Jesus Cristo, Ele era filho de Deus e que Ele tinha feito isso por nós, dado a vida por nós. Então, nas minhas coisas eu sempre tentava perguntar o que Jesus faria. Hoje, inclusive, foi reforçado no nosso aprendizado de liderança. O que Jesus faria? E eu deixo essa dica para você, meu irmão. Sempre que você for fazer algo, pergunte: o que Jesus faria? Porque nós pertencemos a Ele. Nós fomos comprados a preço de sangue. Irmãos, estudem sobre isso. O valor do sangue no mundo espiritual. Não é à toa que os seguidores do diabo, eles sacrificam pessoas. Na antiguidade principalmente. Não é à toa. O sangue tem um alto valor no mundo espiritual. E nós fomos comprados por esse Filho de Deus a preço de sangue. E isso foi feito, irmão, em amor. Porque o próprio Pai nos predestinou a ser filhos. O próprio Pai.
Mas esse amor foi perdido, como eu disse, naquela queda. E essa redenção maravilhosa em Cristo Jesus é que nos mostra e nos traz essa raiz da onde viemos. É que nos mostra que nós temos que produzir frutos e somar nessa santidade, nesse mundo que estamos. Por isso que é importante você entender que na obra de Deus você tem que estar ativo. Irmãos, e não se preocupe se você tem capacidade ou não, somente se ponha à disposição. Porque o próprio Deus, por meio do seu Espírito Santo, ele deixou claro na própria Bíblia várias vezes que Ele é que capacita. Ele só quer ver o seu coração aberto. Ele só quer ver que você entenda que você é abençoado em Cristo Jesus. É muito simples. Ele nos predestinou como filhos adotados por meio de Jesus para si mesmo, conforme o bom prazer de sua vontade. Verso 5. Essa predestinação que fala aqui, irmãos, ela é que nos assegura. Ele nos predestinou, ele disse que nós já somos escolhidos, ele disse que nós somos eleitos, ele disse aqui que nos está assegurada a herança. E ele fez isso para si mesmo, para sermos participantes, irmãos. Que maravilhoso é isso! Para sermos participantes dessa divina natureza. Deus quer que nós andemos com Ele, do lado dele, como era lá no Éden. A todo momento Ele sinaliza isso na palavra de Deus. Irmãos, naquele tempo aqueles homens não tinham essa palavra dessa forma escrita, mas eles viam maravilhas que hoje nós não vemos, e mesmo assim não entenderam. Para você ver a nossa dificuldade hoje, nós não vemos e nós vamos muito pela vista, e aí está o nosso engano, andar por vista. A própria palavra nos orienta a não andar por vista. Temos que andar por meio do que nós aprendemos em Deus, na sua palavra, no seu manual de vida e prática, para podermos nos conectar de novo a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos considera como filhos adotados em Cristo Jesus, esse Deus que, conforme aqui diz, conforme o bom prazer da sua vontade. Ele poderia simplesmente nos destruir, mas ele não contraria a própria palavra dele. Deus é um Deus justo, e aí que nós temos que nos preocupar, porque esse Deus de justiça, como eu mesmo disse agora, ele também é fogo consumidor. E o que nós estamos fazendo para não cair nessa dita ira de Deus? Aqui no aprendizado, e é isso que é interessante em Deus, Ele vai nos preparando e corroborando tudo. No aprendizado que tivemos agora de liderança, o pastor falou uma coisa muito interessante, que foi essa questão, além dessa de você ter a responsabilidade quando você traz a palavra de Deus, ou vai evangelizar, ou vai falar de alguém para alguém sobre Deus, que você tem que estar preparado, porque aquele que está disponível, ele tem que estar preparado, ele tem que se preparar, ele tem que buscar, porque em algum momento ele vai precisar exercer aquela faculdade, aquele aprendizado para salvar uma vida. Ele falava também que isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque, irmãos, imagine cair na mão do Senhor. O Senhor é o único que pode
tudo. O diabo tem a sua limitação, seu irmão tem uma limitação, seu patrão tem uma limitação, mas Deus não. Mas que bom que Ele mesmo nos escolheu, que bom que Ele mesmo nos predestinou a ser filhos, que bom que Ele está sempre de braços abertos. E o próprio Davi deixou isso claro para a gente, deu essa estratégia. Eu quero é cair na mão do Senhor, porque Ele é misericordioso. Mas irmãos, fiquem atentos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecador como ele mesmo, homem, todos nós. Mas ele tinha um diferencial, quando fala esse segundo o coração de Deus, ele se arrependia genuinamente daquilo que ele fez. Algumas das coisas que ele fazia era por impulso, era sem pensar, sem a razão que nos é pertinente na obra de Deus. Nós, principalmente quando vamos executar aquilo que Deus nos dá como obra, nós temos que fazer aquilo de maneira racional, mas a orientação é espiritual. E o próprio Davi preferiu cair na mão do Senhor, mas ele se arrependia de coração. E aí está a dica: no momento que você entende que é filho, que você reconhece esse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que você anda de acordo com os seus caminhos, que você entende que é para a glória do próprio Deus que você tem que andar daquele jeito, que você faz tudo de acordo com as orientações e com as inspirações do Espírito Santo. É que naquele momento derradeiro, que você não vigia, que você abre a chamada brecha, que você por alguma circunstância dá ouvido ao maligno e cai, é que o seu coração vai entender rapidamente o que é arrependimento, vai se arrepender, você vai se constranger perante ao próprio Deus, e aí sim, ali ele vai entender e vai ser misericordioso. Então não é muito simples assim, eu quero cair na mão de Deus porque Ele é misericordioso. Há um processo interno dentro de nós mesmos. Então é por isso que, irmãos, eu trouxe esse entendimento por meio de Efésios. Deus colocou isso no meu coração, para que possamos entender que nós já somos abençoados em Deus, por meio desse Filho amado Jesus Cristo. E isso aqui, como diz no verso 6, é para louvor da glória de sua graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Ele mandou o seu próprio Filho amado. Essa glória, essa graça, era para podermos louvar ao próprio Deus. Essa glória e essa graça é para podermos cuidar das criaturas de Deus. Essa glória e essa graça é para podermos entender que nós temos passagem livre, desde que andemos no caminho para a glória. E Ele mesmo nos concedeu essa graça, Ele mesmo nos deu essa possibilidade. Só nos cabe, irmãos, entender que é no amado, em Cristo Jesus, esse que nos remiu, que nos comprou, esse que nos chamou para, que nos possibilitou sermos filhos por adoção, esse filho do amor de Deus por nós, esse que vai nos remir dos pecados. É apenas nesse amado é que nós temos a passagem, a livre passagem para esse lugar de glória. E o que temos que fazer? Temos que nos comportar como tal. Temos que executar
todas aquelas chamadas, todos os chamados, todas as orientações que nos são dadas por meio do Espírito Santo e por meio desse Espírito Santo para aqueles que nos orientam, para a nossa liderança, para os nossos pais. Por que Deus, irmãos, fala que toda liderança é colocada por Ele? E que nós devemos honrar essas lideranças? Porque esse é um princípio do próprio Deus. Ele nos fez para adorá-lo. E Ele coloca pessoas para nos orientar, nos guiar. E muitas vezes Ele coloca essas pessoas, irmãos, para nos dar o devido corretivo. Nós vamos ver que inclusive o povo de Deus foi salvo pelo próprio inimigo de Deus, porque Deus assim quis. Deus usou o próprio inimigo para salvar o povo dele, mas também aquele povo ficou escravizado, para aprender quem era Deus. Então, irmãos, não espere ser escravizado. Não espere ser escravizado por esse inimigo. Esse é o momento onde nós nos rendemos genuinamente para esse Senhor Jesus, o amado. Esse é o momento de nós entendermos que somos predestinados pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Somos adotados como filhos. Esse é o momento de entendermos a nossa missão, que é de guerra contra esse mundo. Esse mundo que a todo momento força a barra para entrar na igreja de Deus, que somos nós. Irmãos, é muito interessante. Se o louvor quiser, pode deixar chegar. No verso 7 diz assim: nele temos a libertação pelo sangue, o perdão dos pecados, conforme as riquezas da sua graça. Então aqui, irmãos, ele reforça aqui nele, no amado, no Cristo Jesus. Nós temos esse perdão de pecados por meio do próprio sangue vertido naquela cruz, para a nossa libertação, a nossa redenção. É interessante que, lendo, parece ser tão simples, né, irmãos? Jesus Cristo deu a sua vida por nós, o próprio Filho de Deus. O sangue foi vertido na cruz por nós, e nossa única atitude é entender, nos reverenciarmos, nos colocarmos diante dele, adorá-lo, fazer tudo o que ele manda, tudo o que ele orienta, por meio da sua palavra, que ele inspirou, por meio do Espírito Santo. Parece muito fácil. Mas entenda, como eu falei, o sangue ele tem um preço muito alto no mundo espiritual. E o diabo sabe disso. É por isso que ele vem a todo momento, ao derredor, tentando nos tragar. Por quê? Porque ele entende que, nos desviando desse caminho de redenção, ele vai nos dominar, ele vai nos tirar dessa salvação, ele vai nos tirar desse predestinamento em Cristo Jesus, dessa redenção em Cristo Jesus. Ele vai nos comprar, ou melhor, roubar daquele caminho. É por isso que ele a todo momento busca o sangue de todos nós, muitas vezes nos levando à loucura, a cometer assassinato, seja ele físico ou espiritual. E é por isso que nós temos que entender que nele temos a libertação pelo sangue. E isso é conforme as riquezas da sua graça.
A remissão dessas nossas transgressões, ela está por meio dessa redenção em Cristo Jesus, mas pela graça. Ela não inclui apenas a libertação da penalidade do pecado, mas também a sua profanação e o poder dela de esvaziar o nosso coração, de negativamente esvaziar o nosso coração, e nos traz a essa reconciliação nesse Deus que foi ofendido por nós quando nós pecamos. Então você aqui entende que é pela graça, é somente pela graça e pelo amor desse Deus maravilhoso, é que podemos entender realmente o nosso papel. Podemos ficar de pé, já estou terminando. Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso. É um Deus que Ele deu o seu único Filho amado para nós, por nós. Ele nos deixou essa palavra maravilhosa, palavra de orientação, de graça, palavra que nos exorta em amor. Você veja que todas as repreensões que nós temos aqui na palavra de Deus, todas elas são para gerar vida. E essa palavra, ela é para gerar vida. Isaías tem uma palavra aqui, 12:1, que está assim: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque que ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Esse é o Deus, irmãos. Esse é o Deus compreensivo conosco, que nós somos pecadores. Ele sabe disso, irmãos. É por isso que lá ainda, naquele dia derradeiro, que Ele não deixou de nos punir pela nossa transgressão, que foi o pecado, mas ao mesmo tempo Ele, com a mão de amor, Ele nos predestinou a sermos filhos. Ele nos disse que iria mandar o Consolador, que era o Espírito Santo. Ele disse que nos ia mandar o Filho Redentor, o próprio Jesus, que nasceu sem pecado, irmãos, mas morreu por nossos pecados. E essa é a riqueza, irmãos, que eu vejo em servir a esse Deus maravilhoso. Esse é um Deus, irmãos, que Ele é assim conosco. Pela sua própria graça, Ele nos mandou o seu Filho para comprar-nos a preço de sangue. Senhor, quanto eu sou grato por isso, meu Deus. Senhor, nos dê força para que possamos, até os fins dos nossos dias, entender e praticar isso, meu Deus. Porque o Senhor nos deu o seu próprio Filho amado. Será que nós temos, irmãos, a coragem de dar nosso Filho amado por alguém, em amor? Será que temos? E Ele fez isso de acordo com a riqueza de sua própria glória. Deus é maravilhoso, meu irmão, e é esse Deus que você serve. Esse Deus redentor por meio de Jesus Cristo, esse Deus abençoador, esse Deus consolador por meio do seu Espírito Santo. Entenda e tome isso para você e use isso para encorajar todas as atitudes que você tenha na sua vida. Não se renda às falácias do inimigo. Não viva por vista. Não viva pensando no que o outro está pensando.
Mas coloque nesse Deus maravilhoso todas as fichas, tua vida, e Ele vai te recompensar. Em Tessalonicenses 3,12 eu vou ler: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para os outros, e para que todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Ele quer que sejamos filhos amados, assim como o seu amado Jesus. Então, irmãos, que o Senhor possa fazê-los entender, assim como fez-me entender, que já sou abençoado em Cristo Jesus, que eu não tenho que temer nada. Eu não tenho que temer nada. Se eu estou com Ele, se eu estou seguindo esse Deus maravilhoso, eu não tenho que temer. Eu não tenho dificuldade. Tenho contratempo. E há tempo, no tempo de Deus, vai ser resolvido. Desde que eu esteja nessa direção. Desde que eu esteja seguindo esse Deus maravilhoso. Desde que eu entenda que sou pecador e me arrependa genuinamente do meu pecado, esse Deus vai ver o meu coração e vai nos trazer aquele alívio da redenção, aquele alívio do perdão do nosso pecado. Irmãos, eu vou fazer uma leitura que praticamente é uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos. Está em Efésios 15 em diante. E entenda o que Deus está falando com você. Leve isso para o seu coração e para o seu entendimento. Busque nessa palavra maravilhosa. E o melhor de tudo isso, cumpra aquilo que Ele te ordenou. Ide, transformai. Hoje nós aprendemos, discipulai. Faça discípulos. Essa é a nossa genuína missão para aqueles que entendem que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Diz assim a palavra de Deus, e é uma oração: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os vossos olhos dos vossos entendimentos, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse, irmãos, é o nosso Deus, que deixou o seu Filho amado Jesus Cristo como cabeça da igreja, nosso cabeça.
e que nos deu essa garantia de, como corpo de Cristo, essa garantia de estarmos na plenitude com Ele. Mas para isso temos que ser firmes aqui, temos que andar juntos uns com os outros em congregação, em comunhão, porque só assim vamos conseguir lutar, combater esse bom combate, guardar a nossa fé. Que possamos sair daqui, irmãos, hoje entendendo isso, que somente por meio desse amado, desse Cristo Jesus, somente por meio da comunhão entre nós, podemos resistir às investidas do maligno.